Olá pessoal, tudo bem? Sou Gomes, sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos, meu objetivo é mostrar na prática como eu invisto, é uma visão pessoal minha. E hoje eu quero compartilhar com vocês um site muito útil que eu utilizo desde 2018, que é o meusdividendos.com. Ele é um site gratuito, vamos entrar aqui nele. E nele a gente pode fazer o controle dos nossos investimentos. Então aqui quando a gente entra no site, ele demora um tempo, né, para carregar, para fazer a atualização. Então é interessante sempre que você entre no site alguns minutos, né, antes para ele ter todo esse tempo de carregar o banco de dados. Mas uma vez que esse primeiro carregamento seja feito, já dá para poder utilizar de uma forma bem tranquila. Tá? Então nós temos aqui algumas informações bem interessantes, né? Nós temos, por exemplo, o nosso histórico de aportes. Então, desde 2018, os aportes que eu vim fazendo, né? Comecei com aportes menores, né? Até porque estava aprendendo, estudando muito ainda, né? Sobre mercado financeiro, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários. E conforme o tempo foi passando, a gente veio aumentando os aportes, chegando aí no total de quase 63 mil reais, tá? Aqui ele dá esse painel de performance, é um painel que geralmente eu ignoro. Por quê? Porque renda variável, se você fica focado na performance da sua carteira, você se assusta. Porque principalmente nessa época que nós estamos, uma época ainda, né, de pandemia, já estamos caminhando aí para o final, mas ainda, né, temos diversas restrições, uma época onde a inflação está altíssima, países aí de primeiro mundo, né, desenvolvidos, sofrendo com inflação, conflitos, né, pela Europa, enfim. Então, com certeza a renda variável ela vem sofrendo bastante. Então, a gente que é investidor a longo prazo, nós não temos que ficar focando na carteira, no que diz respeito à performance de carteira. Ah, tá melhor que a renda fixa, tá melhor que o Ibovespa, que o IFIX, que são índices, né? Não, a gente tem que focar nisso daqui, ó, proventos. Nós devemos focar nos proventos. Então eu comecei em 2018, né? Comecei aqui, ó, em agosto foi quando eu recebi. Na verdade, eu estudei muito nas férias, né, de 2018, fiz algumas comprinhas e comecei a ter recebimentos, né, desde então. Então aqui nós temos, né, veja dezembro aqui, ó, que foi um mês, né, considerado, comparado aqui aos demais, né, que teve uma renda já considerável. Então nós temos aqui o total do ano, e aí vejam que tornou-se, né, praticamente uma crescente, exceto agora no ano de 2022, porque é um ano não concluído ainda, né? Então nós estamos aqui no mês de agosto, mas vocês podem ver que muito provavelmente a gente talvez chegue perto aqui do ano de 2021. O ano de 2021 realmente foi um ano, o próprio Luiz Barsi, ele falou isso, foi um ano onde os proventos, os dividendos foram realmente satisfatórios. Foi algo fora da curva, né? Se a gente comparar, foi praticamente o dobro da minha carteira aqui, claro, né? Comparando com o ano de 2020. Então nós temos aqui algo que eu gosto muito nesse site, que é justamente ele traz de forma automática, né? Os proventos, os recebimentos. Ele também traz aqui para nós, se a gente descer aqui, os proventos dentro do mês. Então, por exemplo, agora no mês de agosto, né, há uma previsão de recebimento da minha parte de R$ 124 de proventos, seja dividendos, seja juros sobre capital próprio, não importa. Se eu quiser olhar, por exemplo, o mês que terminou, mês de julho foi um pouquinho maior o valor, R$ 138. E por aí vai. Se eu quiser olhar o próximo mês, provavelmente ainda não temos, né? As empresas e os fundos imobiliários ainda não divulgaram o histórico de pagamento. Por isso que nós só temos um valor pequenininho. Então vamos deixar aqui agosto, o mês corrente, agosto de 2022. É claro que a gente sempre também pode comparar com o cadastro lá na Bolsa de Valores, na B3.
que é conhecido como CEI, CEI, né? Que é onde o investidor ele pode entrar e verificar os recebimentos que ele tem programado. Também na própria corretora, né? Tudo isso eu vou mostrar para vocês na prática como que se faz, tanto lá no site da B3, quanto no site da corretora, das corretoras que eu utilizo. Nós temos aqui essa opção aqui do portfólio, e é justamente, né, as ações, os fundos imobiliários, fundos de investimentos, aonde eu tenho, né, um pedacinho. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, um pedacinho de Gerdau, Itaúsa, Santander, Banrisul, Embraer, B3, BB Seguridade, CVC, empresas que eu comprei, né, antes da pandemia e estou segurando, né? Ambev, Banco do Brasil, Ultrapar, VEG, Odontoprev e por aí vai, né? São empresas que, se a gente olha, ele vai trazer para a gente, por exemplo, a quantidade, né? A quantidade de ações. Você veja que no meu caso, eu sou um pequeno investidor, não são tantas ações assim, né? Tem empresa, por exemplo, que eu tenho uma ação apenas, né? Outras eu tenho apenas três. Enfim, mesmo com pouco dinheiro, eu sempre quis ir pela diversificação, não colocar todo o meu dinheiro apenas numa, duas ou três empresas. Eu sempre quis diversificar. Então ele dá o valor, ele dá qual que é o custo, qual que é o preço médio, ele traz também o retorno, né, já considerado também ó, a rentabilidade do ativo, considerando também os proventos que foram recebidos. E se você clica, né, você pode, por exemplo, ó, ordenar. Então você veja aqui a Itaúsa, olha isso, é assustador, né? Como você também tem empresas que estão, né, em queda. Por quê? Porque é bolsa de valores, gente, é renda variável. É só você não vender. Se você confia no trabalho da empresa, você tem que lembrar que a empresa tem gestor, tem administrador, tem gente trabalhando. Então, se os relatórios da empresa estão indo bem, você segura, você não tem obrigação nenhuma de vender e vai contando aí com os dividendos. Tenho também aqui fundos imobiliários, né? E aí, mesma coisa, ele vai trazer a quantidade, qual que é o fundo, o valor atual, qual foi o custo, qual que é o meu preço médio, e vai trazer também, né, a rentabilidade do ativo considerando os proventos recebidos. Então, nós temos ativos aqui, né, esse aqui, por exemplo, o MXRF11, que é algo assim assustador, né? Teve uma rentabilidade incrível nesse período, né? A gente nunca pode projetar futuro, sempre projetando aí o passado. Alguns, né? Alguns fundos de investimentos, uma renda fixa, tem um outro aqui que é um pedacinho de Bitcoin, né? Que é considerado renda variável. Então aqui você tem esse portfólio, onde você pode ir fazendo o acompanhamento. Ele traz também para você, né? Como eu já tinha dito, os proventos. E nos proventos você pode separar. Então eu quero os proventos somente das ações. Então ele vai filtrar aqui para mim só pelas ações. Ah, eu quero somente dos fundos imobiliários. Então ele vai trazer somente dos fundos imobiliários. Ah, eu quero de uma determinada ação. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a Itaúsa. Então ele trouxe aqui para mim somente o que a Itaúsa me pagou desde 2018. Ah, eu quero que seja outro. Vamos ver aqui, por exemplo, a Cielo. Então, está aqui o que a Cielo me pagou. Ou a Ambev também está aqui. Então, nós temos essa opção. E se for um fundo imobiliário? Mesma coisa. Então, se a gente vier aqui e pegar um fundo imobiliário qualquer, ele vai trazer o que somente aquele fundo imobiliário pagou dentro desse período. Isso é muito bom. Por quê? Porque você consegue ter uma noção de cada ativo dentro da tua carteira, como eles estão te pagando, né? Se você quiser ver em percentual, basta você ticar esse campo aqui para exibir o yield, que aí ele vai te trazer em percentual. Se você tira o tique, ele vai trazer em valores mesmo, em reais. E aqui você tem as operações, todas as operações que você fez. Então, é uma operação que foi de compra, de venda. Eu no começo, né, ano de 2019, ano de 2018, 19, eu comprei, né, algumas empresas ainda muito inexperientes, sem saber fazer análises, e eu fui segurando na carteira até o momento
que foi propício para que eu realizasse venda dessas empresas, porque eu considerei, com base nos estudos que fiz, que não eram empresas a longo prazo, que eu realmente iria querer ser sócio, né, delas para sempre. Que são empresas que não pagam bons dividendos ou simplesmente não pagam dividendos, e uma carteira previdenciária não pode ter empresas que não pagam dividendos, senão não é uma carteira previdenciária. O foco da carteira previdenciária justamente é você ter proventos, é você ter renda, renda enquanto dorme. Então eu estou aqui desde 2018 recebendo esses valores enquanto durmo, ou seja, sem me preocupar com mais nada. Apenas vou lá de vez em quando, dou uma olhadinha na empresa que eu estou posicionado. No meu caso, que sou um pequeno, realmente pequeno investidor, não estou posicionado em tantas empresas e nem com posições tão relevantes, então eu posso dormir tranquilo, né? Sabendo que vou ali estar recebendo os meus proventos e a gente acompanha. O ideal é que você tenha uma carteira enxuta, sim. O ideal, se você tem, por exemplo, no meu caso, né? Eu coloquei aqui, ó, 23 ações, 27 fundos imobiliários. De fato, são muitos ativos para acompanhar. Então, isso aqui é fruto de uma inexperiência, né? Lembrando que nós estamos em 2022 e eu comecei em agosto de 2018, ou seja, exatamente há 4 anos atrás. Então, eu vinha estudando, aprimorando, só que lá no começo já não tinha tanta experiência. Então, a gente acaba comprando empresas erradas, comprando fundos que no caso dos fundos é bem mais tranquilo, tá? Mas, por exemplo, eu comprei um fundo que ele nunca me pagou dividendo, né? É um fundo que realmente, esse fundo aqui, ó, New 11, ele teve de fato vacância, né? Vacância é quando ele está sem inquilino. E ele simplesmente não pagou dividendos. Tanto é que ele teve uma desvalorização enorme aqui, né? Quando eu comprei, eu paguei R$ 42, quase 43, e atualmente ele está 32, mas eu comprei uma cota. Então, assim, eu estou tranquilo em relação a isso. É um fundo que ele não quebrou, ele não fechou. De vez em quando ele lança relatório gerencial, informando, né, que a vacância está diminuindo, ou seja, eles estão conseguindo mais inquilinos, então vai chegar uma hora que o fundo vai se recuperar e eu estou tranquilo. Eu posso, inclusive, esperar ele, né, lá na frente, ultrapassar o valor ou chegar no valor que um dia eu paguei e vendê-lo. Posso. Ou eu posso simplesmente continuar com ele e receber os proventos que ele vai pagar. Então, gente, quando você foca a longo prazo, você tem tranquilidade. Você não fica desesperado. Ah, comprei ontem, hoje já está um valor menor do que estava ontem. Não, o teu foco não é esse. O teu foco, como o próprio Luiz Barsi Filho fala, não é ficar olhando o tamanho do teu patrimônio, massageando o teu ego. Ah, eu tenho 63 mil da bolsa. Não, esse não deve ser o teu foco. Porque, na verdade, hoje, 63 mil foram os aportes que eu fiz. Hoje, se eu quisesse vender tudo que eu tenho na bolsa, não teria esse valor. Por quê? Porque o valor hoje do patrimônio ele está menor do que quando eu paguei. As ações estão baratíssimas. As empresas há muitas décadas as empresas não estão tão baratas para se comprar na bolsa. Isso é excelente para quem quer comprar, não para quem quer vender. Só que eu não quero vender. Eu não tenho nenhuma pretensão de vender. Isso daqui é para minha aposentadoria. Isso aqui é para minha velhice, para o meu futuro, entendeu? O futuro da minha família. Isso aqui é para herança, para filhos. Então a ideia é continuar aportando, aportando, aportando e focando aqui nos proventos. É trazer esses números aqui para mais zeros, aumentar a quantidade de casas. Essa é a ideia. Inclusive, os próprios dividendos, eles são utilizados, né, para comprar mais ações e fundos imobiliários. Não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona lá na Avenue. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no primeiro ano, R$ 60 eu não tirei do bolso para comprar ações. Já no segundo, eu não precisei tirar R$ 370 para comprar mais ações e fundos imobiliários. Olha no terceiro ano, olha no ano passado. O valor praticamente quase R$ 200 por mês, né? Vamos colocar aqui, vai, cento e poucos reais por mês.
R$ 150 por mês, que eu não precisei tirar do bolso para comprar mais empresas, mais fundos imobiliários. Isso aqui vai virando uma bola de neve, gente, sabe? Todos os especialistas, todas as pessoas que eu sempre acompanhei, que eles colocam, né, os gráficos, eles vão provando, vão mostrando que é matemática simples, não tem como isso aqui dar errado. Se você pega esse dinheiro e você come, se você gasta esse dinheiro, teu patrimônio não aumenta. Agora, se você pega esse dinheiro e você reinveste, o teu patrimônio, ele vai, a longo prazo, ele vai aumentar de uma forma maravilhosa. Lembrando que a longo prazo, a gente está falando de no mínimo 10 anos. Então eu tenho um caminho muito grande aqui ainda a trilhar, eu espero poder compartilhar isso com vocês, que vocês possam também acompanhar comigo, me incentivar, fazer essas críticas, sugestões. Se tiverem perguntas e eu souber responder, vou responder com todo gosto, porque aqui a gente, assim como eu aprendi com outros, eu também quero ter a capacidade de passar também conhecimentos, tá? Nós temos aqui também a opção da gente entrar com uma nova ordem. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei uma empresa. Então eu venho aqui, ele vai falar, tá, qual a empresa que você comprou? Vamos colocar aqui que foi a Klabin, tá? KLB, acho que é assim que escreve, Klabin. Então a Klabin 3. Então, vou dizer que eu comprei agora na sexta-feira, um exemplo. Vou colocar a quantidade, comprei 10 ações da Klabin, vamos dizer que esteja R$ 5. Eu confesso que eu de cabeça eu não sei. Então vou colocar aqui, teve algum custo? Eu paguei alguma corretagem? Ah, a corretora que eu utilizo é taxa zero, não tem corretagem, não tem nada, não teve nenhuma despesa. Então o que ele vai trazer aqui? Os impostos, tá? Então, os impostos da B3, né, as taxas de liquidação, que são ridículas, né? Aqui, ó, não dá nem um centavo, aqui dá um centavo, tá? Então ele vai te trazer um custo a mais aqui de 2 centavos. Você vai salvar, tá? Você vai salvar, eu não vou salvar aqui porque realmente eu não fiz essa compra, né? Só estou mostrando. Você vai salvar, ele vai te dar a opção de você entrar com mais um lançamento ou de você fechar. Lembrando, aqui eu estou falando que foi uma compra. Se fosse uma venda, eu teria que mudar para cá. Então, teria que mudar, tá? Colocando como se fosse uma venda. Então, depois que você salvou, ele vai vir para cá, para operações. Então, ele vai entrar aqui nas operações, ele vai ficar com o reloginho aqui, né? Dando a entender que ele ainda não está contabilizando. Enquanto tem algum lançamento aqui que está com o reloginho, ele não está contabilizando ainda para efeito de proventos, tá? Para efeito de portfólio, nem para o dashboard. Ele ainda não está contabilizando. No dashboard, ele tem aqui a composição do portfólio. Então, aqui, por exemplo, ó, no meu caso, ó, portfólio 40% de ações, 40% de fundos imobiliários e o restante, né, em outros investimentos. Então, se eu clico aqui em ações, ele vai me dar o percentual que eu tenho de empresas. Então, vocês vejam, tá, que são a grande maioria das empresas, todas com percentuais pequenos. A que está com o maior percentual aqui, né, que é a Oi, que eu, na minha pouca experiência de anos atrás, comprei, né? E depois eu percebi que não era a melhor empresa para que eu realmente deveria ter comprado, inclusive com o valor, né? Com o maior valor aqui na minha carteira. Agora, isso é aprendizado, né, gente? Depois do tempo, eu percebi, pesquisando, e agora eu estou segurando. Não vou. Uma empresa que eu paguei lá R$ 1,20 e agora está 50 centavos a ação, para que eu vou vender? Não tem ninguém me obrigando a vender, né? Vamos segurar. É uma empresa que está saindo da recuperação judicial. Analistas já acreditam que há uma chance dela subir aí até perto de R$ 1,50 ou dois. Enfim, eu estou tranquilo em relação a isso, tá? Mas as demais empresas aqui, né? Boas empresas, a maioria aqui empresas pagadoras de dividendos, e isso traz tranquilidade. Da mesma forma, os fundos imobiliários. Então, quando a gente clica aqui nos fundos imobiliários, veja o percentual de participação nos fundos. Então, assim, se um fundo desse dá problema, como por exemplo o New 11, né? Esse aqui deu, olha, 0,10% da minha carteira, R$ 32, ou seja, o que isso daqui vai me impactar
se esse fundo aqui vier à falência? Fechou, acabou. Então, gente, diversificação é algo muito, muito necessário. Claro, a diversificação precisa ser inteligente. Eu, no começo aqui, não fui muito inteligente em alguns fundos por falta de conhecimento, né? Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que fazer a nossa parte também, tem que dar uma olhadinha, vai. É o seu dinheiro, né? Você vai pegar aí R$ 500, vai comprar em fundos, você precisa ler, né? Você está colocando o seu dinheiro, precisa saber do que é esse fundo. É de papel? É de tijolo? É fundo de outros fundos? Enfim, tá? É, mesma coisa as ações. Essa empresa aqui, uma empresa que acabou de entrar na bolsa, não é boa ideia. Opa, essa empresa aqui é uma empresa que tem 60 anos. Deixa eu dar uma olhada se ela paga dividendos de forma recorrente. Deixa eu ver como é que é a governança dessa empresa. Inclusive no meu vídeo anterior, que eu fiz do site Fundamentos, né, eu mostrei como que a gente verifica essas informações. Por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial da empresa, que determina se a empresa está cara ou barata, porque você está comprando algo. Quem é que quer comprar algo caro? Tudo que a gente vai comprar, a gente quer pagar o mais barato possível. Por que que numa empresa que a gente vai comprar um pedacinho dela, a gente vai pagar caro? E é isso, gente, tá? Tenha isso em mente. Você tem um pedaço da empresa. É um pedaço pequeno? É uma fração irrisória? É. Mas é um direito que você tem no momento em que você compra a ação ou que você compra uma cota do fundo imobiliário. Então, se vocês olharem o meu vídeo anterior, onde eu mostro como utilizar o site Fundamentos, lá vocês vão ver alguns indicadores que eu destaco, né, algumas informações que eu considero muito importantes na hora de se fazer compra de uma empresa. Tá? Continuando aqui, nós temos aqui nesse site alguns rankings. São interessantes, mas precisa ser olhado com muito cuidado. Então, por exemplo, um ranking de dividendos. Então, se você vem aqui, o site ele vai te dar as empresas que mais pagaram dividendos. Então, se você clica aqui no Yield, ele vai trazer para você. Na verdade, ele até já estava organizado, né, do maior para o menor. É isso mesmo, tá? Então, ele traz aqui para você as empresas, né, que mais pagaram dividendos. E aí é óbvio, né? É óbvio que você vai ter que analisar outros indicadores. Você não vai comprar, por exemplo, uma empresa que pagou 7.310% de dividendos, porque eu fico me perguntando da onde a empresa retirou, né, condições para pagar um percentual surreal desse. Provavelmente a empresa não pagava isso desde sempre e de repente pagou de uma forma acumulada. Não sei. Mas se ela já pagou, não quer dizer que ela vai pagar novamente. A chance disso acontecer novamente, talvez isso nunca aconteça. Então desconfie de empresas com yield muito elevado, tá? Lembrando que yield é o percentual de proventos que a empresa pagou no ano. Então, muito cuidado. O yield ele não deve ser o único indicador nunca, tá? Geralmente, uma empresa saudável, ela está pagando aí de 5 a 12% de dividendos, 10% de dividendos. A empresa começa a pagar um dividendo muito alto, precisa verificar se ela simplesmente só não está, né, limpando um caixa ou se foi algo que não é recorrente, que não acontece sempre, tá? Mas de qualquer forma, o site ele tem essa opção. Ele traz para você, né, esse ranking. Ele traz também um ranking das empresas. Vamos abrir aqui. Vamos ver se ele vai carregar para a gente. Tem hora que ele fica um pouco pesado. Pode ser talvez a minha internet. Pronto. Então ele vai trazer aqui o ranking das empresas, né? Então ele traz aqui, ó, o lucro, né, que a empresa teve, traz o valor de cotação e aqui ele vai mostrando, tá vendo? Ó? Veja que a empresa, no caso aqui é a Petrobras, né? Ela não vive só de lucro. Ela agora realmente está bombando, né? Tá surreal o que ela vem pagando de dividendos para os acionistas. Só que precisa olhar o passado dessa empresa também. Lá no site Fundamentos, vai ser muito bom se vocês olharem lá o histórico de proventos. Nós temos aqui a Itaúsa como número 2 nesse ranking.
Então, há informações aqui, se você clica, né, aqui no ticket da empresa, ele vai lhe trazer mais informações. Então, ele vai trazer para você, por exemplo, ó, o ativo da empresa. O ativo são os bens e direitos que essa empresa tem, tá? Ele vai trazer, ó, por exemplo, quanto ela tem de contas a receber, de aplicações, de estoque, caixa e por aí vai. E muitas outras informações. Então, esse site aqui, eu gosto muito dele. Eu acho que ele contribui bastante para a gente fazer uma análise. Inclusive, voltando aqui aonde eu estava, ele traz também, ó, a evolução da empresa. Então você consegue olhar a evolução, ó, desde 2014 aqui, tá? Distribuição de lucro, ó, desde 2014. No caso, ele está trazendo somente até 2020. Eu não sei, acredito que ele esteja desatualizado. Com certeza, essa empresa já divulgou os resultados de 2021 e até o parcial de 2022. Ele traz aqui os indicadores, tal. Então nós temos aqui, por exemplo, o lucro, né, por ação. Ele traz aqui os proventos. Então isso aqui é muito interessante, ó. Todo o histórico de proventos, né, da empresa, pelo menos aqui dos últimos 2 anos, que ele está trazendo. E comunicados que a empresa lança ao mercado, tá? Aqui ao lado a gente vai ter, ó, os dividendos, ó, os rankings, empresas, o ranking. Temos aqui, ó, ETFs, né? Que são, você pode comprar índices, né? Papéis de índices. Também ele traz os fundos imobiliários e também os fundos de investimento. Então aqui nos fundos imobiliários, ele traz, por exemplo, aqui as vacâncias. Deixa eu verificar isso aqui. Ó, localização de imóveis. Tem bastante coisa importante aqui. Ó, eu cliquei em um fundo e ele abriu aqui os detalhes do fundo, quais são os indexadores que esse fundo utiliza para recebimento, dados até de contato do fundo. Bem legal isso daqui. O histórico, ó, do yield, são os proventos, né, os recebimentos. Enfim, é um site que eu considero bem completo realmente. Eu acho que vai agregar bastante aí para vocês. E ele tem algo que eu gostei muito, que não é uma particularidade somente dele, eu tenho certeza que os outros sites que fazem acompanhamento também têm, que é o fato de te permitir fazer simulações. Então, por exemplo, você pode fazer a pergunta para você assim: se eu fosse sócio dessa empresa há 20 anos, quanto que eu teria tido de resultado? Então, é claro, né? Aí você seria interessante você criar uma outra conta nele, né? Talvez com um segundo e-mail, só para fazer simulações, né? E colocar, por exemplo, vir aqui, né? E colocar a empresa, né? O ativo, colocar uma data aí de tantos anos atrás, a quantidade, né? Enfim, e o valor lá da época. Lá no site de fundamentos, você tem o histórico de cotação, tá? Da empresa. Então, e salvar e esperar ele fazer o processamento. E aí você poderia vir aqui em proventos para verificar quanto que você teria recebido daquela empresa ou fundo imobiliário no decorrer de todos esses anos. E também no portfólio para ver a valorização da empresa e do fundo. Então, assim, eu passei meses fazendo simulações, que foi quando realmente, foi em julho de 2018, que eu descobri a maravilha que é a Bolsa de Valores. Que eu realmente aprendi que Bolsa de Valores não é cassino, como a mídia costuma mostrar, que não é aquilo que a gente vê nas capas de revista. A Bolsa de Valores é apenas uma porta aberta para você se tornar sócio de negócios que vai lhe trazer uma bela de uma aposentadoria no futuro, se você for uma pessoa persistente, consistente, aplicada e realmente acompanha. Você vai ter com certeza resultado. E esse site ele te permite fazer isso. Então eu espero realmente que tenha ajudado vocês, tá? Tem muito mais coisas aqui. Tem até agenda de pagamentos também, né? Que as empresas fazem. Enfim, é um site que eu utilizo já há 4 anos e eu posso dizer que realmente ele é muito bom.
Tenho certeza que se você nunca utilizou e se você precisa de um acompanhamento melhor que uma planilha de Excel, esse site aqui ele vai ajudar muito vocês. Beleza, pessoal? Então agradeço para quem assistiu até o final. Peço aquela força no canal, o canal é novo, estou começando agora. Quem puder dar um incentivo, de dar um joinha, de se inscrever no canal, eu realmente fico muito agradecido. Tudo de bom para vocês.